o parlamento britânico rejeitou mais uma vez os planos da primeira-ministra, Theresa May, para o Brexit. A proposta, que definiria regras para a saída do Reino Unido da União Europeia, recebeu 286 votos a favor e 344 contra, resultado que amplia o impasse sobre o processo. A derrota de May significa que o Reino Unido perdeu o prazo dado pela União Europeia para que pudesse prorrogar o processo do Brexit e negociar um acordo para deixar o bloco em 22 de maio. Brexit é uma abreviação para British Exit, saída britânica, na tradução literal para o português. Esse é o termo mais comumente usado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. É um grupo formado por 28 países europeus que praticam livre comércio entre si e facilitam o trânsito de seus nacionais para trabalhar e morar em qualquer parte do território. O Reino Unido se tornou parte da União Europeia na época chamada de Comunidade Econômica Europeia em 1973. Num referendo em 23 de junho de 2016, os britânicos foram perguntados se o Reino Unido deveria permanecer ou deixar a União Europeia. A maioria, 52% contra 48%, decidiu que o país deveria deixar o bloco. Mas a saída não aconteceu de imediato, foi agendada para o dia 29 de março de 2019. As discussões se centraram nos termos desse divórcio, que definiriam como seria essa saída do Reino Unido, não no que ocorreria após essa separação. A proposta apresentada por May é conhecida como Acordo de Retirada. O que vai acontecer com os cidadãos britânicos que moram em outros países europeus e com os europeus que moram no Reino Unido? Cidadãos europeus que já estejam no Reino Unido antes do Brexit e do fim do período de transição poderão manter os atuais direitos de residência e acesso a serviços públicos. O mesmo vale para britânicos que moram em países da UE. Sugere uma forma de evitar o retorno a uma fronteira fechada entre a Irlanda do Norte, que é parte da Grã-Bretanha, e a República da Irlanda, que é um país independente que faz parte da União Europeia. Um período de transição foi proposto para permitir que Reino Unido e União Europeia formulem um acordo de comércio e para permitir que empresas se organizem. Isso significa que, se o acordo de retirada recebesse sinal verde, não haveria qualquer mudança na situação atual até o dia 31 de dezembro de 2020. Outro documento bem mais curto foi elaborado com uma previsão de como será o futuro relacionamento entre Reino Unido e União Europeia. Trata-se de uma declaração política. Mas nenhum lado precisará se fiar exatamente no que prevê esse documento, é apenas um conjunto de intenções para as futuras negociações. A derrota de May significa que o Reino Unido perdeu o prazo dado pela União Europeia para que pudesse prorrogar o processo do Brexit e negociar um acordo para deixar o bloco em 22 de maio. May afirmou que o Reino Unido precisa encontrar uma forma alternativa de seguir adiante. Segundo ela, o resultado da votação desta sexta-feira é motivo de grande lamentação. A maioria do parlamento se opõe ao chamado Brexit duro. Isso significaria a saída do Reino Unido sem um acordo com a União Europeia que pudesse amenizar os efeitos da retirada do país do bloco. Parlamentares planejam votar propostas alternativas na segunda-feira. O no deal, sem acordo, significa que o Reino Unido falhou em encontrar um consenso sobre os termos de sua saída do bloco. A princípio, isso significaria não haver um período de transição após o Brexit. Neste caso, o Reino Unido cortaria todos os laços com a União Europeia de um dia para o outro. O governo já começou a fazer um planejamento para preparar o país para essa hipótese mais radical. Publicou, por exemplo, uma série de orientações que abarcam desde passaportes para bichos de estimação ao impacto no fornecimento de energia. O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, diz que seria um desastre nacional se o Reino Unido deixasse a União Europeia sem um acordo. Mas alguns parlamentares defensores do Brexit minimizam o impacto do no deal e defendem uma ruptura clara com o bloco europeu. O futuro da fronteira entre a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, e da República da Irlanda, membro da União Europeia, é um dos pontos mais delicados das tentativas de acordo para viabilizar o Brexit.
O governo britânico teme que a restituição de pontos de checagens de passaportes e mercadorias na divisa entre os dois países, a chamada fronteira dura, traga à tona antigas tensões entre irlandeses e norte-irlandeses. O Acordo de Paz de 1998 pôs fim a 3 décadas de conflito entre nacionalistas, que queriam a integração com a Irlanda, e unionistas, que queriam continuar fazendo parte do Reino Unido. O acordo contempla a ausência de barreiras físicas. Conforme a proposta apresentada anteriormente por May, se não houvesse qualquer tipo de acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, uma rede de segurança chamada de backstop passaria a vigorar automaticamente. Assim, a Irlanda do Norte continuaria alinhada com algumas das normas do mercado único da União Europeia, algo que gera descontentamento em parte dos membros do Partido Conservador e do Partido Unionista Democrático.